Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao minicurso EJA, Educação de Jovens e Adultos do Centro Educanexus. Eu sou Marcelane Santos, mestra em Educação. Estou aqui para falar um pouco sobre a educação popular dentro desse contexto da educação de jovens e adultos. Esse curso é ministrado por Alex Soares, Félix Neto, Maraiane Pinto, eu, Marcelane Santos e Mirinalda Rodrigues. Nós vamos perpassar pelos seguintes tópicos: origens da educação de jovens e adultos, o que é a EJA, marcos históricos da EJA, leis e regulamentações da EJA no Brasil, EJA à distância na Paraíba e o curso técnico em administração integrado ao ensino médio na modalidade EJA e à distância do Centro Educanexus. Qual é a correlação da EJA com a educação popular? A conceituação e o percurso histórico da educação popular no Brasil perpassa inicialmente pela educação em duas categorias principais: educação para o povo e educação das elites no século XIX. Naquela época não existia uma concepção de educação popular como a gente percebe hoje na atualidade. A educação para o povo era aquela educação voltada para as classes subalternas, ou seja, aquelas pessoas que não tinham condições de pagar pelo ensino primário. Já a educação para as elites era aquela voltada para as classes mais abastadas da população, que era direcionada ao ensino secundário e até ao ensino superior. A partir de 1938, começam a surgir novas experiências voltadas à educação para jovens e adultos, tendo em vista que uma parcela da população ainda não tinha sido alfabetizada. Nós podemos destacar, por exemplo, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP. Mais à frente, em 1947, começa a surgir o Serviço de Educação de Adultos, pelo Departamento Nacional de Educação, e a Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos Analfabetos. Em 1950, a educação popular está voltada mais para a base do desenvolvimento comunitário, onde a gente pode ver o desenvolvimento de ações educativas nos movimentos sociais e movimentos populares. A partir de 1950, percebe-se também duas tendências mais expressivas da educação popular: a educação funcional, aquela mais voltada para a mão de obra, com ênfase no treinamento produtivo e útil ao desenvolvimento do Brasil, e a educação conscientizadora, libertadora, pautada nos princípios da educação popular, trazida por Paulo Freire. Entre os finais dos anos 50 e 60, a educação popular vai se delimitando como uma prática educativa, junto às classes populares e ligada à cultura popular. Já em 1960, essas experiências passam a ter um caráter de maior organização política, ligada à conscientização para a transformação dos sistemas de poder e de produção, bem como de organização da vida cultural e social. É aí, em 1960, que começam a surgir vários movimentos, junto aos movimentos sociais, movimentos esses de educação de jovens e adultos, movimentos esses de alfabetização dessa população que ainda não havia sido alfabetizada. A gente pode considerar movimentos como o Movimento de Cultura Popular, o Movimento de Educação de Base, o Centro Popular de Cultura, a Campanha de Educação Popular da Paraíba e a experiência de alfabetização de adultos pelo sistema Paulo Freire em Angicos, no Rio Grande do Norte, sempre pautadas pelo Círculo de Cultura, em que as pessoas iam se educando em conjunto, por meio de palavras geradoras, por meio do diálogo e dessa conscientização popular. Por isso, nós podemos trazer aqui que Paulo Freire propôs uma educação conscientizadora, libertadora, que se volta para a geração de mudanças na consciência de indivíduos, sendo orientada para a sua transformação e para a transformação do meio social em que essas pessoas vivem. Em 1970, havia então duas concepções que giravam em torno da educação popular: a educação profissional funcional e a educação libertadora, pautada nos princípios trazidos por Paulo Freire. Então, essas duas concepções continuaram a coexistir. Uma que era a educação não formal, aquela que não estava na escola, alternativa à escola, e a educação libertadora, que era aquela entendida como fundamentada numa epistemologia que parte da prática concreta no processo construtivo do saber, sendo o educando e a educanda sujeitos do conhecimento.
Há também outras diferentes vertentes da educação popular. A primeira, voltada à ampliação da educação escolar para todos os cidadãos. A segunda, dirigida à população sem acesso à escolarização e denominada de educação de adultos. E a terceira, difundida pelos movimentos sociais, sendo considerada como educação desenvolvida pelas classes populares. Cabe ressaltar que, apesar de Paulo Freire ter sistematizado a educação popular, não é ele o criador da educação popular. Ele conseguiu consolidar esses conhecimentos numa categoria que ficou determinada posteriormente como educação popular e que fundamenta a educação de jovens e adultos.